Quando pegou nele, todos pudemos distinguir no verso o emblema da embaixada do nosso país em Israel. Após alguns segundos de leitura atenta, o seu rosto ficou sombrio e os seus olhos de falcão acabaram por se fixar nos meus, passando depois a fulminar os de Eliseu. O meu irmão e eu entreolhamo-nos, sem compreender. Não houve tempo para mais nada. Curtis guardou o documento e, levantando-se, pediu licença para sair. Que tinha acontecido? A que se devia aquela alteração no semblante do general? Por que motivos o seu olhar se fixara em nós? Aquela carta, procedente da Embaixada dos Estados Unidos em Israel, continha a segunda notícia que, como observei anteriormente, contribuiria, e de que forma? Para a alteração dos planos da aparentemente concluída Operação Cavalo de Troia. Alguns dias mais tarde. Agora, ao redigir este diário, estremeço ao pensar no que podia ter acontecido se essas análises médicas tivessem sido feitas na data inicialmente prevista. Mas o destino, uma vez mais, tinha outros planos. Foi então, ao ficar sozinho no meu quarto do Hotel Ramada Shalom, a discreta zona de Beit Verga, que toda a angústia acumulada no meu coração começou a aflorar, fazendo-me mergulhar num confuso mar de sensações, recordações e sentimentos. Não podia enganar-me a mim mesmo. Apesar do meu ceticismo inicial e de todo o meu treino, o meu contato com Jesus de Nazaré, sobretudo, a sua terrível morte, tinham me marcado para sempre. Eu sabia que nada na minha vida ficaria igual depois daquele encontro com o Mestre da Galileia. A minha condição humana, as minhas debilidades e os meus múltiplos erros não iriam mudar. No entanto, a minha forma de ver a vida e os meus sentimentos mais íntimos já não eram como antes. Que se passava comigo? Por que se sentia a minha alma tão abatida? Por que me importunavam a figura, as palavras e até os silêncios daquele homem? Eu era somente um explorador. Um simples observador. Porque pareciam fraquejar toda a minha inteligência e pragmatismo. Durante várias horas, no silêncio do meu quarto, procurei uma solução. Tentei chegar a conclusões. Foi inútil. No centro da minha existência, e para sempre, instalara-se um nome: Jesus de Nazaré. E ao descobri-lo chorei desesperadamente. Chorei como nunca tinha chorado antes. Com medo, alegria, raiva e amargura daquele que sabe que nunca mais poderá voltar a ter uma experiência tão singular. Uma vez mais eu me enganava. Nas primeiras horas da tarde, graças aos céus, um telefonema libertou-me de tão sombrios e atormentados pensamentos. Era Curtis. O tom da sua voz tranquilizou-me. Queria jantar conosco. Às 19h30 um táxi parava em frente do restaurante Sharazad na estrada de Jerusalém para Belém, muito perto do famoso túmulo de Raquel. Curtis apresentou-nos ao proprietário, Michael Clair, um árabe tão discreto quanto excelente cozinheiro. O general já tinha provado as especialidades da casa e desejava compartilhar com Eliseu e comigo umas horas de sossegado e relaxante convívio. Pouco a pouco iríamos descobrindo que eram outras as intenções do chefe do projeto. Enquanto saboreávamos os primeiros pratos, à base de salada árabe turca, a velha raposa mostrou-se interessada na nossa saúde, insistindo, o que era suspeito em aspectos e pormenores muito concretos. Mas, nem Eliseu nem eu tínhamos notado nos nossos respectivos organismos alterações semelhantes às insinuadas por Curtis. Era a segunda vez que o veterano oficial, com as suas veladas interrogações, deixava entrever que aquele salto no tempo talvez provocasse sérios transtornos psíquicos ou fisiológicos. Desta vez não pude ou não soube conter-me. Pedi que falasse abertamente. O que estava ocultando? Que espécie de repercussões podia ter a nossa grande viagem? Mas o general, arrependendo-se do passo dado, adotou um tom falsamente jovial, pedindo-nos que desculpássemos aquele enorme desmancha-prazeres. A operação, segundo as suas palavras, tinha sido um êxito e o próprio Dr. Kissinger, então conselheiro do presidente Nixon, lhe telefonara mostrando interesse pelo projeto e dando-lhe parabéns pelos resultados. Esse foi um novo erro do nosso bom amigo Kissinger. Encurralou Eliseu com seu proverbial descaramento.
Pelo que sei, ele foi para Hanoi no dia 22 de 10. Curtis hesitou. Aquela segunda-feira, 12 de fevereiro, foi especialmente intensa. Mas tentarei organizar as minhas lembranças e sensações. Nessa mesma manhã, uma vez interrompida a reunião com o general, os diretores do programa consideraram que a nossa presença na Mesquita da Ascensão já não era necessária e que, logicamente, depois de efetuados os obrigatórios e rotineiros exames médicos, podíamos dispor do resto do dia como muito bem entendêssemos. Se tudo corresse como até aquele momento, na quinta-feira, 15, ou mais tardar no dia 16 desse mês de fevereiro, o módulo e os equipamentos auxiliares se encontrariam totalmente embalados e prontos para serem transferidos para o coração do deserto de Mojave. Nós, e grande parte dos 61 integrantes do projeto, viajaríamos com o material que, supostamente, tinha servido para instalar e pôr em funcionamento a estação receptora de fotografias. Os israelitas que continuavam a vigiar o exterior do octógono, não se mostravam nada inquietos ou nervosos. Tudo, enfim, parecia decorrer na mais perfeita tranquilidade. Os check-ups médicos, não muito rigorosos dada a precariedade das instalações, quase não chamaram a atenção dos médicos. Eu acusava um grau de esgotamento ligeiramente superior ao de Eliseu, mas dentro dos limites previsíveis numa operação daquela natureza. E, embora o meu aspecto físico não fosse nada animador, fruto sem dúvida, da tensão e das vigílias, os especialistas despediram-se de mim com um grande sorriso. Na realidade, segundo o programado por Cavalo de Troia, os exames médicos em profundidade só aconteceriam na base Edwards. Diga-nos, general, pressionou o meu companheiro, o que está acontecendo? Que relação existe entre esse telefonema e a carta que o senhor recebeu ainda esta manhã? Antes que o chefe do programa, todo atrapalhado, pudesse reagir, apoiei as perguntas de Eliseu com um comentário que até a mim surpreendeu. Olhe, general, além de contar com a nossa absoluta discrição, saiba que, tanto o meu companheiro como eu, estamos dispostos a regressar. Eliseu olhou para mim fixamente, adivinhando as minhas intenções. Não me pergunte como, mas desde a reunião desta manhã no hangar, que sei que o senhor amadurece uma ideia. Uma ideia, insisti com toda a convicção de que fui capaz, que aplaudimos e fazemos nossa. É preciso voltar e recuperar esse microfone. Curtis, gratamente surpreendido, limitou-se a esboçar um amplo sorriso, concordando com um movimento de cabeça. E agora, por favor, responda às perguntas do meu companheiro. O que está acontecendo? Está bem, suspirou o general, talvez a sua intuição facilite as coisas. Eu explico. Durante o desenvolvimento da operação aconteceram certos fatos, digamos, preocupantes. Nos primeiros dias de janeiro, como devem recordar, me vi obrigado a ir a Washington em busca de uma solução para a difícil situação criada pela Dia 1 e pelo então diretor da CIA. Os serviços secretos tinham detectado a existência do nosso projeto e exigiam, a todo custo, que os mantivéssemos informados. Por sugestão expressa do Dr. Kissinger, o próprio Nixon aconselhou a demissão de Helms, que foi substituído por James Schlesinger. Este homem de confiança de Nixon tomou posse da direção da CIA no passado dia 6. Justamente quando vocês se encontravam do outro lado. Pois bem, Schlesinger, que vem do gabinete de orçamentos do presidente Nixon, decidiu agilizar a maldita Agência Central de Informação, multiplicando os seus homens e meios no Oriente Médio 2. Não vemos que relação. O general pediu que tivéssemos calma. Infelizmente, existe, prosseguiu num tom grave. Schlesinger, homem frio e astuto. Para começar, pediu calma a esse ninho de incompetentes, e a CIA, aparentemente, parece ter se esquecido de nós. A realidade é outra. Desde há umas horas que duplicou o número de agentes ao serviço dessa ratazana, tanto em Israel e Amman como em Saidã. Esta manhã, como sabem, recebi, através do nosso embaixador, um comunicado urgente. Devia apresentar-me imediatamente na sede da embaixada. Lá, para minha surpresa, puseram-me em contato com Kissinger.
justamente para hoje, 12 de fevereiro, e como medida complementar de distração que contribuísse para um retorno mais confortável e seguro do módulo, Kissinger tinha orquestrado a tão esperada troca de prisioneiros da Guerra do Vietnã. E assim foi. Durante horas, a atenção mundial esteve concentrada em 3 locais diferentes e foram libertados 115 norte-americanos. O Dr. Kissinger parte esta mesma noite da base Clark, nas Filipinas, rumo a Washington. Antes, porém, amanhã mesmo, para ser mais exato, fará escala em Atenas. E ali terei com ele uma entrevista que, não vos escondo, poder ser decisiva. Dia. Agência de Informação da Defesa. Nota do tradutor. 2. Durante a Guerra do Vietnã, entre 1967 e 1969, o governo dos Estados Unidos dedicou 6 mil milhões de dólares anuais a atividades de espionagem, empregando 150 mil pessoas em tais tarefas. A CIA, neste caso, teve o maior quinhão. De fato, a partir da tomada de posse de Schlesinger, a CIA desviou a sua ação do Sudeste Asiático, passando a considerar o Oriente Médio como a área geográfica do próximo campo de fricção dos Estados Unidos. N. Do M. Enquanto Curtis bebia sua segunda taça de vinho do Ebro, aproveitei para lhe fazer umas perguntas sobre algo que eu não conseguia compreender. Por que o senhor, meu general, diz que o cerco da CIA não é o pior? A minha conversa telefônica foi breve. Depois de voltar de Atenas talvez possa responder a essa pergunta com precisão. No entanto, a julgar pelo que insinuou o conselheiro presidencial, estou realmente autorizado a lhes comunicar que a estação receptora de imagens do Monte das Oliveiras se encontra gravemente ameaçada. O general adiantou-se aos nossos pensamentos e acrescentou: ameaçada por quê e por quem? Só lhes digo uma coisa. O tema suficientemente sério e urgente para que Kissinger, que deveria permanecer 4 dias em Hanoi, antecipasse o seu regresso aos Estados Unidos.